Salve meus guerreiros, salve minhas guerreiras. Estou aqui mais uma vez, eu, professor Matheus, para que a gente possa continuar trabalhando aqui com dicas, resoluções de questões de prova do Enseja. Você que daqui a pouco está fazendo a prova, para de repente estar concluindo seus estudos, a gente agora vai continuar a trabalhar um pouquinho com a prova de História do Ensino Fundamental de 2017. E, consequentemente, quando a gente vai resolvendo, a gente vai dar algumas dicas, porque as questões se parecem muito em função da banca do INEP. Então eu, professor Matheus, venho aqui trabalhar com vocês com a segunda parte da prova do Enseja de 2017. Beleza, galera? Só que antes eu queria convidar vocês para conhecer o nosso projeto. Para quem não conhece o Projeto Escola Online, projeto no qual eu estou inserido e vários outros colegas, o Projeto Escola Online é um projeto que a gente utiliza várias mídias digitais para que você tenha acesso a uma educação de qualidade. Você vai nos encontrar no Twitter, no Facebook, se você parar para pensar, no nosso Instagram, você tem muita informação bacana. Vai lá, dá uma olhadinha, informações as mais variadas possíveis aqui no canal. Você que de repente está me assistindo, não se inscreveu, vai lá, se inscreva, deixa o seu like, ativa as notificações, porque isso é importante demais para a gente. Nós agora estamos trabalhando também com plataformas de áudio. Você pode encontrar em podcasts, você vai encontrar em várias plataformas. Você agora está vendo aí embaixo a nossa plataforma. Quer visitar? Vai lá, www.plataformaescolaonline.com.br. Então, galera, isso tudo só é possível por sua causa. Beleza? Então, antes da gente continuar a resolver a nossa provinha de 2017, o que a gente faz sempre? Bora lá comigo? Vamos lá aí! Roda a vinheta! Bacana, né? Vamos trabalhar, porque tempo é dinheiro e reza a lenda que professor vive sem tempo. Vamos lá, galera? Então é o seguinte, olha essa questão aqui. A questão de número 46 da prova de 2017. Tá lá assim, galera, 2 textos, então como a gente percebe, são provas iconográficas que tem no texto uma ajuda fundamental para que a gente possa então estar resolvendo. Show de bola, galera? Vamos lá, vamos lá? O professor às vezes fica perdido, é muita informação, é muito fio, mas a gente vai trabalhando aqui devagarzinho, a gente vai lembrar. Tinha uma canetinha aqui, daqui a pouco eu vou encontrá-la enquanto eu vou falando com vocês. Beleza? Então é o seguinte, a Idade Média foi uma época em que até os mais humildes se metiam ao caminho em viagens penitências a Jerusalém, a Santiago de Compostela ou a qualquer outro famoso santuário, onde estivessem conservadas as milagrosas relíquias de algum santo. Essas viagens de peregrinação. Muita gente de repente faz aquelas viagens que você faz o caminho de Compostela, o Paulo Coelho falou muito. Muita gente às vezes vai peregrinar aqui no Brasil até a Aparecida do Norte, em alguns santuários muito famosos. Então reparem, isso dependia da questão financeira. Era uma missão que você colocava. Há pouco eu vi um repórter que perdeu, um repórter da Rede Globo de televisão, que perdeu, salvo engano, membros da família e resolveu fazer um caminho de 430 quilômetros, peregrinando para fazer o quê? Uma viagem espiritual. Então independia da questão financeira. Então tá lá o seguinte, galera, o texto 2. É nas 8 romarias do calendário anual que Juazeiro do Norte tem a sua população dobrada. Atrai em cada uma delas mais de 300 mil romeiros, somando por ano mais de 2,5 milhões de visitantes. Então repara, galera, eu estou falando de uma época medieval, de uma época contemporânea. Notem, percebam, galera, que a lógica é a mesma. Você ainda continua essas romarias, você ainda continua com essas peregrinações. Então vamos lá? Ao tratarem de 2 épocas e lugares diferentes, então vejam, são épocas diferentes e locais distintos. Os textos comprovam que a história humana é marcada por... Então, galera, eu não estou lá na Idade Média. No período medieval, muita gente vai falar da época das cruzadas, da época do feudalismo que você já estudou. E uma outra eu estou falando de um tema muito atual. Essas viagens de romeiros que realmente vão em busca de um reconhecimento espiritual. Então, galera, o que esses textos comprovam? Que a história humana é marcada por repetição de hábitos diários, isso é uma coisa diária? Opa! Repressão de costumes populares? Pelo contrário, você não está reprimindo, você não está falando disso aqui.
conservação de tradição religiosa. Então repara, mesmo no passado e até hoje, você mantém esse hábito de peregrinar, de continuar suas romarias. Letra D, competição de manifestações culturais. Eu estou competindo? Não. São, na verdade, o que? Basicamente, mesmos eventos em épocas diferentes. Então, claro, se eu tiver que marcar aqui, qual que é a mais certa? Beleza? Então eu sei que a letra C acaba sendo a mais certa para atender o que eu preciso. É bem tranquilo, eu falei com vocês. Gente, fez uma boa leitura, tem uma boa sacada de mundo, você consegue super bem na prova e concluir seu objetivo. Segue o barco? Vamos lá, galera. Olha a questão de número 55. A atividade apresentada na imagem foi reconhecida como patrimônio cultural brasileiro em função da... Você fala, mas professor, que imagem é essa? Olhadinha, a baiana do acarajé. Repara o seguinte, uma das grandes tradições que você tem, por exemplo, em Salvador, uma das grandes tradições que você encontra na Bahia, vejam lá, galera, a questão do acarajé. Por exemplo, você quando fala do pão de queijo aqui em Minas Gerais, você vai ver o seguinte, olha só, você fala da caipirinha. Então o que eu estou fazendo? Virou um patrimônio, as famosas baianas do acarajé. Então o que eu estou colocando ali? Qual é a atividade que na verdade eu estou reconhecendo? Manutenção do comércio local? Bom, é isso. Ampliação da atividade turística? Valorização dos sabores populares? Reivindicação de reconhecimento profissional, elas já são reconhecidas, elas já têm lá o seu direito. Então o que eu estou fazendo, galera? Repara, é um mercado popular. Eu estou basicamente trabalhando com o quê? Com essa valorização. Muita gente fala quando se vai até Salvador, quando você encontra uma baiana, vendedora de acarajé, o pessoal ainda brinca, né? Como que você quer o seu acarajé? Você quer quente ou frio? Você fala, como assim? Gelado não, quente ou frio é com pimenta quente e com pouca pimenta frio. Então você vê mais uma vez o que? A valorização dos sabores populares. Perfeito? Eu estou trabalhando bem com essa ideia aqui para a gente poder entender, para a gente poder então compreender. Tá? O patrimônio, olha lá. Beleza? Então vamos, galera. Questão de número 58. Nos tempos dos réis e do vintém, se vivia muito bem, sem haver reclamações. Eu ia no armazém do seu Manuel com um tostão. Trazia 1 quilo de feijão. Depois que inventaram o tal cruzeiro, eu trago um embrulhinho na mão e deixo um saco de dinheiro. Ai, ai, meu Deus! Então, galera, vejam vocês aqui, tá? A gente está falando basicamente de uma época, olha só. A letra da canção, escrita nos anos 70, chamava atenção para a seguinte característica da economia brasileira do período. Galera, o que eu estou colocando aqui, moçada? Olha só, o que eu estou falando aqui? Eu estou, na verdade, o seguinte, de uma época, regime militar, ou seja, eu estou falando da década de 70. Você vai lembrar que o regime militar brasileiro é aquele que engloba o período que vai de 1964 a 85. Então é um período que muita gente às vezes condena, muita gente às vezes defende, mas é um momento onde você teve avanços e muitos retrocessos. Tá? Então o que eu estou percebendo? Mas é uma época onde o seguinte, você teve o que? A ideia do grande Brasil, das grandes obras, você teve a proposta de melhorar a economia, e é uma época onde o seguinte, tá? Você vai perceber que se discutiu muito a proposta de uma reforma agrária, só que infelizmente ela não veio a acontecer. Mas é uma época onde você começa a modernizar a questão agrícola. Então eu falo que essa questão é muito atual. Você que já deve ter realmente hoje entrado no mercado, você vai perceber muito essa questão. Gente, eu fico imaginando o seguinte, porque quando eu falo sobre a questão do regime militar, então vamos lá, 1964 a 1985. Então você fala sobre o que? Sobre o regime militar. Algumas pessoas vão falar, lá vem um professor de história comunista falar mal do período. Isso é coisa de comunista, pô. Isso não pode, não pode. Mas não, galera, vamos falar sério. É um período onde o quê? Onde o Brasil foi governado por militares, e é um momento onde você fala de muitas grandes obras, de uma modernidade, mas é uma modernidade que infelizmente ela também não vai ser para todo mundo. É um período de muita concentração de renda. Mais uma vez eu repito, você que teve a oportunidade no mercado, notem como as coisas estão caras. Então, o que marcava muito o regime militar? Eu estou falando da década de 70, né, década de 1970, o ano do tricampeonato da Seleção Brasileira de Futebol, 90 milhões em ação, pra frente Brasil, salve a seleção. Repara, aquela ideia de uma propaganda ufanista,
Brasil, país do futuro, Brasil, ame-o ou deixe-o. Então tem toda uma lógica, mas o que eu estou vendo ali? Desvalorização matemática que diminuiu o poder de compra, então quer dizer, eu estou desvalorizando a matemática, pelo contrário, a matemática sempre foi tão bem valorizada. Reforma agrária que democratizava a propriedade da terra, galera, mesmo que eu tenha cogitado, infelizmente isso aqui não acontece, tá? Inovação tecnológica que elevava a taxa de desemprego, tá? E letras D, modernização agrícola que aumentava a produção de alimentos. Então, se na verdade eu for parar para pensar aqui, galera, olha só, agora que eu tô vendo, gente, é uma época que, por exemplo, o Brasil está o seguinte, tá? O Brasil está vivendo uma época de alguma modernização agrícola, tá? E que, de certa forma, é o seguinte, povo, você está aumentando a produção, só que não é uma produção para todos. Tá? Então é bom a gente ficar aqui atento a isso. É um período de muito de muito questionamento. Show de bola? Vamos lá, vamos seguir. E olha só, galera, mais uma questão de número 60. A imagem destaca a sede dos poderes políticos do Brasil. Ele é responsável por, você fala, que imagem é essa? Congresso Nacional. Galera que já viu Tropa de Elite, a galera que já ouviu Legião Urbana dizendo que país é este. Mas repara o seguinte, o Congresso Nacional, galera, ele faz parte de uma lógica que vai ser adotada no Brasil a partir da Constituição de 88, quer dizer, isso já vem de longa data, né? Isso já vem desde 1891. Mas o Brasil ele consagra hoje o que boa parte das sociedades democráticas atuais falam, que é a questão seguinte, dos três poderes. O que eu estou colocando aqui? O que eu estou deixando muito claro? Que, por exemplo, o Brasil você trabalha com a ideia de quê? Do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Não é isso? Então nós temos a ideia de três poderes, que segundo a lógica devem conviver o quê? Equilibrados entre si. Existe uma lógica que cada um desses poderes tem cerca de 33,33333%. Então, qual que seria essa lógica? Então você percebe que você tem, como diria Barão de Montesquieu, um poder vai executar as leis, um poder irá fazer as leis e um poder irá fiscalizar as leis. O nosso Congresso Nacional, todo mundo sabe, ele é composto pela Câmara de Deputados, que representa o quê? Que representa a população, tá, dos seus respectivos estados. Então você tem lá os deputados federais, tá? Então você tem o que a gente chama de um sistema bicameral, duas câmaras. E nós temos o Senado, tá? Que você tem o que? Os senadores que representam os estados, tá? Então se a gente for parar para pensar, então você tem o que? Dois órgãos, né? Você tem a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. 81 senadores, se eu não me engano, 517 deputados. São exatamente o número que a gente tem, que representa o que? A população, esse aqui é o povo, representado pelos deputados, e no caso o Senado ele representa o que? Os estados. Show? Você percebe que cada estado brasileiro, 27 estados, cada um tem 3 senadores, por isso a continha. E os deputados variam de acordo com o que? Com a população de cada estado. Então ele está perguntando aqui do Congresso, galera. O Congresso, qual é a função do nosso Congresso? Ali você tem a sede do nosso poder legislativo. E o próprio nome já diz o que é legislar. Galera, você quando fala em legislar, vem da ideia de você o quê? Fazer lei. Tá? Então se você parar para pensar, claro, ele tem outros papéis, mas o papel originário do nosso Congresso, ele é o quê? Ele é o poder legislativo. Então, em tese, ele vai aprovar leis que vão ser postas em práticas pelo quê? Pelo Executivo. Quem é o chefe do Executivo? O nosso presidente, tá? Então, quando eu falo sobre a questão do nosso Congresso aqui, estou falando da função de propor e aprovar leis. Tá? Você já deve ter ouvido falar sobre as PECs, né? Os projetos de emendas constitucionais, né? Os projetos de lei. Então esse é o papel. Claro, eles têm outros papéis, sim, mas o papel originário do nosso Congresso, do nosso Poder Legislativo, é de fato aprovar as leis. Beleza? Então, galera, mais uma vez é muito bom estar com vocês. Obrigado pela atenção, obrigado pelo carinho. Continue com a gente, que devagarzinho a gente vai longe. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.